Sanctus Angelus Custos. Pensem numa palavra, só uma, que consegue ser, ao mesmo tempo, o grito de uma revolução e a música delicada da realeza. De um lado, o barulho das ruas em festa, do outro, a elegância dos salões de música barroca. Parece impossível, certo? Pois bem, hoje vamos desvendar o segredo por trás da palavra cravo. Fica a pergunta: uma revolução e um instrumento musical? São mundos opostos. Um é o caos, a mudança, a voz do povo. O outro é a harmonia, a ordem, a música das elites. O que é que estas duas coisas podem ter em comum? A resposta, eu garanto, vai ser uma surpresa. E aqui está o nosso mistério, bem claro. De um lado, uma flor que virou símbolo de uma revolução. Do outro, um instrumento que era a alma da aristocracia. E a ligar tudo isto, a mesma palavra: cravo. Como é que isto é possível? Para a gente entender, vamos começar com a história de uma flor. Uma flor que se tornou um símbolo de liberdade. Então, vamos lá. A nossa primeira paragem é nas ruas de Portugal, num momento de enorme tensão, mas também de muita esperança. Vamos descobrir como uma simples flor se tornou, quem diria, na arma mais poderosa de uma luta pela liberdade. A data é 25 de abril de 1974, um dia que está literalmente gravado na alma de Portugal. Foi o dia em que um golpe militar, de uma forma quase inacreditável, conseguiu derrubar uma das ditaduras mais longas de toda a Europa. Pensem nisto, quase meio século de repressão que terminou não com o som de tiros, mas com o cheiro de flores. E tudo aconteceu num piscar de olhos. Olhem só para a sequência. Antes do sol nascer, os tanques já estavam nas ruas. Mas de manhã aconteceu o inesperado. As pessoas não fugiram com medo. Pelo contrário, foram para a rua celebrar com os soldados. E aí, perto do meio-dia, vem o gesto que mudou tudo. Uma mulher, a Celeste Caieiro, que trabalhava num restaurante, estava a levar para casa os cravos que iam ser deitados fora. Quando viu os soldados, em vez de medo, ofereceu-lhes as flores. E eles puseram os cravos nos canos das espingardas. Ao cair da noite, a ditadura tinha caído. É simplesmente incrível. Mas o que torna esta revolução tão especial? Primeiro, foi quase totalmente pacífica. O sinal para começar não foi um tiro, foi uma canção proibida que tocou na rádio. E as armas, como se viu, foram transformadas em vasos de flores. Este gesto, tão simbólico, não só libertou Portugal, como também foi o começo do fim para anos de guerra em África. E agora, vamos dar um salto enorme no tempo e no espaço. Deixamos para trás o cheiro a pólvora e a cravos nas ruas de Lisboa e entramos numa máquina do tempo. O nosso destino? As cortes elegantes e luxuosas da Europa barroca. É lá que vamos encontrar o nosso outro cravo. E aqui está ele, o cravo. Podemos dizer que é uma espécie de avô do piano moderno, mas que ninguém se deixe enganar pela aparência. A alma dele é completamente diferente. Em vez de martelos a bater nas cordas, ele tem umas pequenas palhetas que beliscam as cordas. O resultado? Um som cristalino, brilhante, que nos transporta imediatamente para outra época. Este instrumento, bem, ele reinou absoluto durante a era barroca. E quando olhamos para os nomes que compunham para ele, percebemos porquê. Estamos a falar de verdadeiros titãs da música: Bach, Scarlatti, Handel. Eles não só tocavam cravo, como escreveram algumas das suas maiores obras-primas a pensar neste som, definindo a música de uma era inteira. O som do cravo era essencialmente o som do poder. Era a música da aristocracia, da ordem estabelecida, da tradição. Como diz a citação, era a banda sonora dos salões e das cortes reais. É difícil imaginar um mundo mais distante do que o de uma revolução popular nas ruas, não é? Muito bem, agora temos as duas peças do nosso quebra-cabeças, a flor da ruptura e o instrumento da tradição. Chegou a hora de juntar tudo e ver o que esta palavra, cravo, nos revela no final de contas. É um contraste impressionante, não acham? De um lado, a energia pura do povo a lutar pela liberdade. Do outro, a elegância controlada da elite nos seus palácios. Um é mudança, o outro é tradição. O mais fascinante é como é que uma única palavra consegue guardar dentro de si estes dois universos tão opostos. Então, qual é a grande conclusão? Primeiro, uma simples flor, um cravo, tornou-se um símbolo tão poderoso que ajudou a derrubar 48 anos de ditadura. E fez isso praticamente sem violência. É o poder dos símbolos em ação. E por ironia, enquanto uma flor com este nome ajudava a derrubar o poder, o instrumento com o mesmo nome era a música que embalava esse mesmo poder. Era a banda sonora daquelas elites, daquelas monarquias que as revoluções, ao longo da história, sempre tentaram desafiar. No final,
Tudo se resume a isto. Uma palavra, cravo, abre-nos a porta para duas histórias incríveis e completamente diferentes. A história da voz do povo e a história da música da corte. Duas realidades que não podiam ser mais distantes, mas que foram unidas por um acaso da nossa língua. E isto faz-nos pensar, não é verdade? Se uma palavra tão comum como cravo consegue esconder tanta história, tanto contraste, que outros segredos, que outras revoluções e melodias estarão escondidos nas palavras que usamos todos os dias sem sequer darmos por isso? I watch the clover lean toward the earth. The sky is turning soft and deep. We left the noises in this open space. Your hand feels steady inside of mine. It is easy to let the world disappear. This is where the pressure starts to fade, fade away. Moving slow through the violet field. I don't need a reason to remain, no reason to. Imagina a cena. É a madrugada de 25 de abril de 1974. Um momento bem tenso, né? Muito tenso. Tem soldados marchando pelas ruas de Lisboa, tanques de guerra tomando posições estratégicas na capital portuguesa e, assim, o clima é de tensão absoluta. O país vive sob uma ditadura há mais de 4 décadas, então um golpe militar está em andamento. A expectativa óbvia era de confronto, de sangue, talvez até uma guerra civil iminente, certo? Exato. Mas, em vez de tiros, o que as pessoas veem nas horas seguintes são soldados com flores enfiadas nos canos dos fuzis. É sem dúvida uma das imagens mais poderosas do século XX. Uma maquinária de guerra pesada, desenhada puramente para letalidade, Sim, e ela é neutralizada visualmente e simbolicamente pelas pétalas de uma flor bem específica. o cravo. E é exatamente aí que o nosso mergulho nas fontes de hoje começa. A fonte que a gente está dissecando estabelece uma pauta dupla, assim, fascinante, usando essa única palavra como uma ponte. O que é um desafio intelectual enorme, porque a palavra cravo guarda um universo duplo bem inusitado. Pois é. Primeiro a gente precisa investigar o que de fato foi a Revolução dos Cravos em Portugal, entendendo os símbolos e como algo tão brutal, tipo um levante militar, se tornou pacífico. Mas aí a nossa fonte nos desafia a cruzar essa ponte linguística para explorar um mundo completamente diferente. A história da música. Isso, o instrumento musical barroco chamado cravo, as mecânicas dele, os usuários famosos e, os anos de glória. E o que é fascinante aqui é que o autor do texto não quer estudar a história como um contador que só lista datas. Ele exige uma análise de como símbolos, tipo uma flor ou um instrumento, traduzem ideias super complexas. A gente vai, da política explosiva do século XX para a engenharia sonora milimétrica das cortes europeias do século XVII. E tudo guiado por uma palavra de 5 letras. É um salto maravilhoso. Então, vamos começar pelas ruas de Lisboa, né? Para entender a força dessa revolução, a gente precisa dar um passo atrás. Como que Portugal chegou nesse ponto de ebulição em 74? É uma boa pergunta, porque derrubar um governo ditatorial que durou 41 anos, não é algo que acontece do dia para a noite. Definitivamente não. O pano de fundo aí é o Estado Novo, né? Aquele regime autoritário que começou com Antônio de Oliveira Salazar, lá em 1933. Exatamente. Era um regime extremamente conservador, muito focado na censura rigorosa, na repressão política. Através da PIDE, aquela polícia secreta brutal. Sim, a PIDE. E, crucialmente, eles tinham essa manutenção obstinada de um império colonial. Tipo nos anos 60 e 70, enquanto o resto da Europa já descolonizava a África inteira, Portugal insistia em manter as colónias. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E, assim, isso teve um custo humano gigantesco.
Exato. Essa foi, de longe, a principal força motriz do descontentamento. A guerra colonial portuguesa estava sugando todos os recursos do país. E mandando uma geração inteira de jovens para lutar e morrer, né, no exterior. Pois é. E as forças armadas portuguesas começaram a perceber que aquela guerra era simplesmente impossível de vencer militarmente, sem falar no isolamento internacional de Portugal que estava insustentável. O que nos leva ao como isso aconteceu. E é aqui que os fatos interessantes que a nossa fonte pede começam a aparecer, sei lá, roteiro de cinema. Com certeza. A logística é impressionante. O golpe foi organizado por um grupo de oficiais de baixa e média patente, o MFA, o Movimento das Forças Armadas. Mas o que me impressiona muito é como eles coordenaram o exército inteiro para tomar o país ao mesmo tempo. E de surpresa. Sim, de surpresa e sem usar celular ou internet. Tipo, como? Usando a Rádio Nacional. E fizeram isso de uma forma genial. Para garantir que todas as tropas avançassem sincronizadas de norte a sul, eles combinaram 2 senhas musicais. 2 músicas que seriam tocadas em rádios públicas. E a escolha dessas músicas é sensacional. A primeira senha tocou às 10h55 da noite do dia 24 de abril. E não foi nenhuma marcha militar. Não, foi a música que tinha representado Portugal no Festival Eurovisão daquele ano, e depois do adeus do Paulo de Carvalho. O que, estrategicamente falando, faz todo sentido. Se existe um plano para um golpe de Estado e a polícia secreta monitora tudo que toca na rádio, você não vai tocar um hino revolucionário. Claro que não. Você toca uma música romântica totalmente inofensiva que está nas paradas de sucesso. Ninguém no governo ia desconfiar que uma balada do Eurovision era, tipo, o sinal para os militares saírem dos quartéis. É uma tática de camuflagem perfeita. Mas aí vem a segunda senha. Sim, a segunda senha, que tocou já passava da meia-noite, meia-noite e 20 da madrugada do dia 25, e essa sentia um peso completamente diferente. Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso. Essa escolha foi carregada de simbolismo. O Zeca Afonso era um artista muito associado à oposição, sabe? E a música exaltava a fraternidade, a força do povo. Que é o oposto do que a ditadura pregava. Exatamente. Era uma canção que a censura do regime, inclusive, frequentemente proibia de ser tocada. Caramba! E quando ela tocou na Rádio Renascença, foi o sinal definitivo de que o golpe era irreversível, né? As tropas finalmente marcharam para os centros de poder. Foi o ponto de não retorno. Mas espera, a gente precisa entender uma coisa aqui. Você tem militares marchando para derrubar o sucessor do Salazar, o Marcelo Caetano. Onde que entram as flores nessa história? O texto da fonte fala sobre símbolos, né? E é aí que entra o fator humano, a imprevisibilidade da história. Como? O cravo deixou de ser só uma planta e virou o símbolo que batizou o movimento? Bom, o MFA tinha pedido insistentemente na rádio para que a população ficasse em casa, por questões de segurança óbvias. Mas a euforia de ver o regime finalmente caindo foi tanta... Que as pessoas simplesmente ignoraram o aviso. Totalmente. Saíram às ruas em Lisboa em massa para celebrar com os soldados. E no meio dessa multidão havia uma mulher chamada Celeste Cairo. A história da Celeste é uma daquelas coincidências maravilhosas. Ela trabalhava num restaurante lá em Lisboa, o CIR. O dono tinha planejado distribuir cravos para as clientes naquele dia para comemorar o aniversário de 1 ano do lugar. Mas por causa do golpe, o restaurante nem abriu as portas. Pois é. Daí o dono pegou as flores e disse para os funcionários levarem para casa. A Celeste pegou um punhado de cravos, pegou o metrô e foi parar bem no meio da revolta na Praça do Rossio. E lá ela deu de cara com os tanques. E a lenda, que hoje em dia é super corroborada, diz que um soldado pediu a ela um cigarro. A Celeste não fumava, mas ela tinha as flores, então ela ofereceu um cravo vermelho para ele. E o soldado pegou e colocou no cano da espingarda G3. As armas rodaram o mundo. Mas além de ser poético, isso teve um impacto tático também, não teve? Um impacto profundo. O cravo neutralizou a agressividade daquela imagem militar. Ele comunicava de forma clara para as forças leais ao ditador que aquilo ali não era um levante sanguinário. Deve ser quase impossível para um comandante fiel ao regime convencer a própria tropa a atirar contra soldados que estão com flores nos fuzis. E que estavam abraçados com a população civil. O regime caiu justamente por essa perda total de apoio popular e militar. O ditador Marcelo Caetano se rendeu no final da tarde. É uma história que captura muito a imaginação. Mas a revolução não foi totalmente sem sangue, certo? A gente meio que tende a romantizar isso por causa das flores.
É um ponto importantíssimo da fonte. Houve mortes, infelizmente. 4 civis foram mortos quando agentes da PIDE, que estavam encurralados na sede deles, abriram fogo contra a multidão desarmada. Uma tragédia no meio da celebração. Sim. Mas, se você considerar o tamanho da operação militar que tomou o controle de um país inteiro, o nível de violência foi extraordinariamente baixo. E o cravo cristalizou essa vitória cívica. O caos, a coragem e o momento exato em que uma flor supera a pólvora. Mas, como a nossa fonte nos lembra, é aqui que a coisa fica realmente interessante. A linguagem prega peças na gente, né? A ponte linguística. Fonte exige uma mudança de rota completa. Como uma boneca russa linguística. Você abre a palavra achando que vai achar um levante político e dentro dela tem um instrumento de teclas e cordas. A gente deixa a Lisboa do século XX para trás, abre a porta de um salão na Europa do século XVIII e dá de cara com um instrumento musical de madeira elegantemente esculpida. É um salto gigante. Concordo. Se conectarmos isso com o quadro geral, saímos de uma ferramenta de mudança social para uma ferramenta de criação artística. O texto pede que a gente analise as características e curiosidades desse instrumento. E vamos falar de mecânica, porque confesso que a fonte me fez pensar numa coisa. Visualmente, um cravo se parece muito com um piano de cauda. Tem lá as teclas brancas e pretas, o formato é bem parecido. Por fora, eles têm um design que engana. Para uma pessoa leiga, parece só um piano mais antigo com um som meio metálico, daqueles que a gente escuta em trilha sonora de filme de época. O que faz o cravo ser tão diferente assim de um piano? A grande diferença está no coração da máquina, na forma como o som é gerado. Quando alguém aperta uma tecla do piano, isso aciona um mecanismo de alavancas que atira um pequeno martelo contra a corda metálica. O martelo bate e volta e a corda vibra. Isso. O cravo, por outro lado, ele não martela a corda. O texto deixa claro. Ele belisca a corda. Belisca? Como assim? Imagina que na ponta do mecanismo de cada tecla do cravo tem uma haste de madeira vertical. E fixado nessa haste tem um pequeno plectro. Plectro, tipo uma palheta. Exatamente como uma palheta de tocar violão ou guitarra. Historicamente, essas palhetas eram feitas até de pena de corvo. Caramba! Aí, quando você aperta a tecla, essa haste sobe e a palheta puxa e solta a corda à medida que passa por ela. É literalmente o mesmo princípio mecânico de tocar uma harpa, só que operado por um teclado. Nossa, mas aí vem um problema de física básica que me intriga. No piano, como ele funciona à base de marteladas, dá pra controlar a força, né? Sim, a dinâmica. Tipo, se bater na tecla com muita força, o martelo bate forte na corda e o som sai altíssimo. Se tocar de levinho, o som sai no sussurro. E no cravo? Se é só uma palheta beliscando a corda? Aí que tá. A palheta belisca a corda com a mesma intensidade sempre. Não importa a força que o músico aplique na tecla. A mecânica de puxar e soltar a corda é estática. Ah, entendi. E significa que o volume do cravo é contínuo e praticamente inalterável pelo toque humano. Não tem como criar dinâmicas de volume pelo dedo. Você apenas liga ou desliga a nota. Mas isso parece uma limitação terrível. Quer dizer, a música é quase inteiramente sobre expressar emoção. E grande parte disso vem de alternar entre momentos estrondosos e momentos silenciosos. Como que eles conseguiam expressar qualquer coisa? Não ficava monótono? É justamente aí que entra a genialidade musical da época. Como eles não podiam variar o volume, eles criavam a ilusão de intensidade. Ilusão de intensidade, como faziam isso? Usando a densidade das notas. Se um compositor queria que uma passagem soasse, entre aspas, mais alta ou mais intensa, ele escrevia muito mais notas para serem tocadas ao mesmo tempo. Preenchendo o espaço. Isso. Eles usavam ornamentos constantes, tipo os trinados, que é aquela alternância rapidíssima entre duas notas, para manter o som ressoando. Porque as notas do cravo decaem muito rápido. Elas não têm o sustento longo de um som de piano. Então, em vez de tocar forte, eles tocavam rápido e várias notas de uma vez, compensando a falta de controle de volume com textura sonora. Precisamente. E eles também recorriam a inovações de engenharia. Os cravos mais sofisticados daquela época muitas vezes tinham 2 teclados, um em cima do outro. Tipo um órgão de igreja. Igualzinho. E pelo mesmo motivo. Um teclado podia estar acoplado a um conjunto de cordas com um timbre diferente, ou acionar 2 cordas simultaneamente, dobrando o som.
Ah, então o tecladista tocava num teclado para as partes que precisavam de mais peso e depois mudava a mão rápido para o outro teclado para uma passagem mais suave? Exato. Era uma técnica de camadas de som e não de nuances pelo toque do dedo. Fascinante. E isso nos leva direto para os últimos requisitos da nossa fonte. Quem eram os famosos que utilizavam esse instrumento e em quais anos ele foi mais utilizado? Isso levanta uma questão importante de que o instrumento não existe no vácuo, né? Ele é inseparável de quem o tocou. É, porque você descreveu técnicas hipervirtuosas de tocar 1000 notas por minuto para criar essa tal textura. Quem estava escrevendo e tocando isso nessa era de ouro que o texto pede? Estamos falando do auge da era barroca, ali do início do século XVII até meados do século XVIII. E as celebridades comitiva de famosos do cravo são os gigantes da história da música. Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Nomes de peso. Domenico Scarlatti na Itália, François Couperin na França. O Scarlatti é aquele que compôs, tipo, centenas de sonatas, não é? Isso mesmo, mais de 500 sonatas para teclado. E é vital a gente entender que esses caras não viam o cravo como um piano quebrado ou limitado. Eles amavam o instrumento. O Bach compôs as famosas variações Goldberg especificamente para um cravo de 2 teclados. Uau! O som do cravo era perfeito para o tipo de música que o Bach escrevia. Ele era o mestre do contraponto, que é aquela arte de ter várias melodias independentes sendo tocadas ao mesmo tempo, como se várias vozes estivessem conversando. Ah, agora faz todo sentido. Como o cravo tem esse som muito brilhante, mais afiado, percussivo, ele não borra o som. Cada nota sai cristalina. Perfeito. Então, se a pessoa está tocando 4 melodias diferentes de uma vez só, quem está ouvindo consegue distinguir cada uma delas perfeitamente, né? Exatamente esse o ponto. Se você toca as obras mais intrincadas do Bach num piano moderno, que tem um som mais espesso, com muito eco, às vezes soa embolado. No cravo, não. Cada nota corta o ar. A clareza intelectual do barroco se apoiava nessa clareza mecânica do cravo. Mas então, bom, se o instrumento era tão perfeito para a época e essas estrelas da música amavam ele, por que ele desapareceu? Porque a fonte pergunta sobre os anos em que ele foi mais utilizado, então a festa acabou em algum momento. A festa acabou. Hoje em dia quase ninguém tem um cravo na sala de casa, a gente tem pianos. Como um instrumento com tanta influência simplesmente morre? Ele foi vítima do iluminismo e do nascimento da era clássica e romântica. Ali para o final do século XVIII, a cultura começou a valorizar muito a expressão das emoções individuais, sabe? Aquela tempestade de sentimentos. As pessoas queriam drama na música? Muito drama. O público queria ouvir a música sussurrar, chorar e logo em seguida gritar de raiva. E o cravo, como a gente viu, não sabia sussurrar nem gritar. Ele só falava num volume só. Era educado demais, aristocrático demais para o que estava vindo. Sim, ficou engessado. E foi aí que, por volta dos anos 1700, um fabricante de cravos italiano, o Bartolomeo Cristofori, decidiu resolver esse problema do volume. Ele pegou o corpo de um cravo, arrancou o sistema de palhetas e inventou um mecanismo de martelo. E assim nasce o piano. Sim. Ele criou um instrumento que chamou de gravissembolo col pianoforte, que significa literalmente cravo com som suave e forte. Que depois o pessoal abreviou para pianoforte e, finalmente, só piano. Demorou algumas décadas para essa invenção pegar, mas quando compositores como Mozart e depois o Beethoven apareceram, o piano oferecia uma tela em branco para as dinâmicas extremas que eles queriam explorar. O cravo não conseguia mais competir. Não conseguia. No início do século XIX, ele foi quase que completamente abandonado e relegado a uma peça de museu, uma curiosidade antiquada. Então, ele teve o seu reinado absoluto por quase 2 séculos, definiu totalmente o som do período barroco e depois foi destronado pela nossa necessidade humana de expressar mudanças de humor através do volume. Uma baita ironia da engenharia. Mas, para fechar o que a fonte pede, ele ficou enterrado de vez. Acabou. Na verdade, não. Teve um ressurgimento super curioso no século XX. Alguns fabricantes começaram a construir cravos de novo ali pela década de 50. Por quê? Nostalgia. Por uma busca pela autenticidade histórica. Os músicos queriam ouvir as músicas do Bach exatamente como o Bach ouvia na época dele.
E teve até um flerte com o mundo moderno. Sério? Bandas de rock nos anos 60 começaram a usar cravos para dar um ar assim meio aristocrático ou psicodélico para as músicas deles, buscando um som mais exótico. Mas claro, o uso dominante e a alma dele estão congelados lá nos anos de glória do barroco. É incrível como a gente puxa um fio e sai tanta coisa. Chegamos ao final da rota que a nossa fonte traçou. Foi uma jornada e tanto. Foi. Começamos desvendando o que foi a Revolução dos Cravos lá na madrugada portuguesa, entendendo a logística das rádios, os símbolos e o gesto da Celeste Cayer, que desmontou uma ditadura. E aí, do nada, a gente mapeia a vida de um teclado barroco. Nós vimos que a Revolução dos Cravos dependia da imprevisibilidade das emoções para romper o silêncio político. E o cravo, como instrumento, representava o oposto. Ele dependia de um controle mecânico matemático que obrigava os músicos a serem geniais, porque eles não podiam alterar um único decibel da expressão deles. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo o nosso mergulho hoje? O valor real de explorar essa fonte não é só aprender sobre um golpe militar ou sobre um teclado clássico isoladamente. Exato. É reconhecer como uma única palavra pode abrigar mundos de conhecimento totalmente diferentes. É expandir a forma como a gente organiza a nossa própria curiosidade, né? E eu acho que a reflexão final para a gente levar adiante é justamente essa. Se uma palavra tão simples quanto cravo pode conter dentro de si a força de uma revolução histórica de um lado e a delicadeza de uma melodia clássica do outro, que outras palavras que a gente usa todo dia estão escondendo universos duplos? Nossa, é muito verdade. Que outras palavras estão só esperando que alguém faça as perguntas certas para revelar histórias gigantescas. É um pensamento muito provocativo. Da próxima vez que alguém esbarrar numa palavra comum, vale a pena pensar se ela não é uma porta disfarçada para um passado fascinante. E com esse mergulho duplo na história, na política e na música, a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem curiosos, continuem puxando esses fios soltos por aí. Caminho sobre a cinza da vasta herdade,